Olá, eu sou o aluno Natan Varela Silva, da turma de Sistemas Térmicos 1, e nesse vídeo eu vou estar resolvendo a questão 3 da prova da unidade 1. Bom, essa questão diz o seguinte: diz que eu tenho um conjunto cilindro-pistão que contém água, ele informa a massa dessa água, que é de 1 kg, e diz que o pistão ele está submetido à ação de uma mola linear e também da pressão atmosférica. Ele informa ainda o volume inicial da câmara e diz que a pressão na água é a mesma da pressão atmosférica, que ele informa aqui que é de 1 bar, né? Equivalente também a 100 kPa. Esse sistema recebe calor até que se expande e o pistão encontra a batente. Então a questão passa a informar o novo volume da câmara e a uma temperatura de 200 graus Celsius. Ele continua dizendo ainda que o sistema continua recebendo calor até atingir uma pressão de 1,5 megapascal. Podemos fazer aqui uma análise rapidamente, que se o pistão atingiu a batente, ele já atingiu o seu volume máximo da câmara. Portanto, o volume no estado 2 será igual ao volume no estado 3. A questão pede para nós determinarmos a temperatura nesse estado final 3 e o trabalho realizado pela água. Para essa questão, devemos fazer algumas considerações. Primeiro, a massa do pistão, ele informa que é desprezível. O sistema ocorre em regime permanente, certo? O sistema é um sistema fechado, ou seja, de massa constante. É um sistema estático, também um sistema adiabático, porque não envolve troca, perda de calor durante o processo, e que devemos considerar que aqui é um tanque rígido, ou seja, o seu volume é constante. Seguindo ao próximo passo, vamos fazer uma análise dos gráficos TV e PV. Nós podemos analisar aqui no estado 1 a pressão informada e arbitrar que a alta pressão, né, esse estado 1 encontra-se como uma mistura saturada. Para o estado 2, podemos observar a uma temperatura de 200 graus Celsius. Como conhecemos o fluido, que é água, sabemos que essa temperatura está acima da temperatura de saturação, né, da água, a temperatura de vaporização da água. Então, portanto, digamos que o estado 2 esteja como um vapor na região de vapor superaquecido. No estado 3, como teremos um aumento ainda da temperatura do estado 2 ao estado 3, então, por consequência, o estado 3 também encontra-se como vapor superaquecido. Na análise do gráfico PV, observamos aqui o caminho percorrido, né, através aqui da mudança de estados. Podemos observar que o volume específico 2 é igual ao volume específico 3. No próximo passo, aqui podemos definir para cada estado, a partir do volume específico de cada estado, fazemos uma comparação com o volume específico para líquido saturado e vapor saturado dessas substâncias. Podemos definir em que estado aquele ponto se encontra. Por exemplo, para o estado 1, com as informações que nós temos de pressão, podemos ir nas tabelas, na página 722, e encontrar, né, os valores para volume específico de líquido saturado e vapor saturado e comparar com o volume específico do estado 1 e afirmar que essa mistura encontra-se como uma mistura saturada. Descobrimos o volume específico do estado 1 relacionando volume, pela fórmula que conhecemos de volume, massa específica e volume específico. O mesmo para o estado 3, como afirmamos anteriormente, que o volume específico do estado 3 é igual ao volume específico do estado 2, descobrimos qual que é esse volume específico, que é de 0,206 metros cúbicos por quilograma.
E podemos analisar aqui para o estado 2 com a temperatura informada, entrando com esse valor de temperatura nas tabelas. Podemos observar que o volume específico no estado 2 é superior ao volume do vapor saturado específico encontrado nas tabelas. Portanto, essa região no estado 2 encontra-se como vapor superaquecido. De posse dessas informações, nós podemos agora solucionar a primeira pergunta da questão, que é a temperatura do estado final. Nas tabelas, como nós conhecemos qual fluido, né, nós temos aqui, estamos trabalhando, podemos entrar com os valores de pressão, volume específico. Tenho duas informações que definem um estado de uma substância. Não temos um valor exato, isso aqui, esses dados estão na tabela página 725, então precisamos interpolar para encontrar essa temperatura no estado 3. E encontramos uma temperatura de 409,23 graus Celsius. É importante frisar novamente que a essa temperatura, a essa pressão e a esse volume específico, né, o estado 3 encontra-se numa região de superaquecimento. Na segunda parte da questão, ele pede para calcularmos o trabalho realizado pela água. Lembramos que o trabalho é definido como a integral de P dV. Novamente, a fórmula que relaciona volume, massa específica e volume específico é utilizada. Vamos substituí-lo aqui na integral, no lugar de V, e vamos ter integral de M, massa, pressão, dV. Variação de volume. Então, abrindo essa integral, realizando aqui as operações matemáticas, chegamos a essa expressão, que relaciona volume específico, massa e pressão. Todos esses dados aqui já conhecemos, exceto a pressão no estado 2. Porém, para o estado 2, nós conhecemos o seu valor de temperatura e volume específico. Lá nas tabelas, página 725, podemos observar que o estado 2 encontra-se na faixa de pressão de 10 bar, ou 100 kPa. Realizando operações matemáticas, conseguimos reduzir essa expressão a essa expressão. Substituindo esses valores, encontramos um valor para o trabalho realizado pela água de 58,3 kJ.